Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha Tiradentes, ao Félix, que foi da tropa paga da capitania de Minas Gerais, a que com embaraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra a morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde em lugar mais público dela será pregada em poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas, onde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declaram o réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens se aplica para que o fisco e a Câmara Real ele se apossa. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão edifique, e não sendo própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados. E no mesmo chão se levantará padrão pelo qual se conserve em memória a infâmia deste abominável réu. Este foi, senhor presidente, o último parágrafo da sentença condenatória contra Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Amanhã, 21 de abril, feriado. Feriado por quê? Feriado porque lá em 1789 alguém ousou falar em liberdade. E muita gente pode pensar que esta é uma página virada da história do Brasil. Eu digo que não. A liberdade não é algo pronto e acabado. A liberdade é algo que se constrói a cada dia. E foi Tiradentes aquele que lançou a semente, mais do que da liberdade, do sentimento de nacionalidade do povo brasileiro. Talvez por isso mereça o título de protomártir da independência. Lutou por ela, sonhou com ela, e em nome dela teve a mais dura condenação que a história do Brasil registra. Na época, a coroa, o poder dominante, não se limitou a condenar o réu à morte. Esquartejaram-no. Mas o poder na época não se contentou em esquartejar. Retalhou e dividiu o seu corpo e espalhou do caminho que vai do Rio de Janeiro, onde foi condenado, até Minas. Mas na época o poder não se contentou em esquartejá-lo, retalhar o seu corpo. Confiscou os bens.
Mas também não se contentou com isso e declarou infame os seus filhos e os seus netos. Caso em que a pena não se encerrou na condenação do réu, se estendeu para os seus filhos e para os seus netos. E por quê, senhor presidente? Porque ele, ao lado de outros, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Rolim e tantos outros, idealizaram, sonharam com este Brasil em que nós vivemos hoje. Em nome desse sonho, somente Tiradentes teve a força moral de ir até o fim. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, seus colegas foram até o possível, mas até o final, a consagrar a sua vida e a sua morte pela maior causa que se pode consagrar, que é a liberdade, somente Tiradentes. É preciso continuar a obra de Tiradentes, senhor presidente, porque a obra de Tiradentes não se encerrará jamais, porque a luta pela liberdade, a luta pela cidadania, a luta pelos direitos fundamentais não se encerra nunca. Foi lá nas Minas Gerais do século XVIII, se estendeu até nossos dias e avançará até a eternidade, porque sempre haverão algozes, sempre existirão aqueles que se sentirão donos da verdade, donos de tudo, a lançar sobre nós as nuvens escuras do medo, da dúvida e da preocupação. E caberá a nós, senhor presidente, continuar a obra de Tiradentes sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.